Reverendíssimas irmãs, caríssimos irmãos e irmãs, hoje nós celebramos, é o quarto dia, da novena em honra a São José. E hoje nós meditaremos sobre o tema São José, ilustre filho de Davi. São José, ele é apresentado nas Sagradas Escrituras em duas genealogias. E São José é apresentado como da linhagem de Davi. Deus fez uma promessa a Davi de que a sua descendência será estável, ele terá uma descendência duradoura. Historicamente, nós vemos que a descendência de Davi aparentemente foi uma tragédia, Porque nós vemos que Salomão, que viveu, que construiu o templo, que pediu a Deus uma grande sabedoria e realmente recebeu, mas que no final da vida foi infiel a Deus e construiu templos aos deuses pagãos. Depois dele, nós vemos o quanto que os seus sucessores não corresponderam à grande vocação a que foram chamados. Mas Deus suscitou, depois de muito tempo, José. José que não vivia no palácio, José que não tinha grandes riquezas como Salomão, era um pobre, humilde carpinteiro, mas nele Deus quis colocar esta dignidade de ser o Pai nutrício de nosso Senhor. Nós podemos ver o quanto que Deus o preparou para esta missão. E não somente o Pai nutrício, ele realmente foi o guardião de nosso Senhor. Ele também ensinou uma profissão para Jesus. O próprio Jesus era conhecido como carpinteiro. Mas ele também ensinou seu filho, certamente, aquilo que ele viria a ser. Um homem, apesar de ser Deus, mas ele assumiu a nossa humanidade e ele aprendeu o que é próprio da humanidade, a ser uma pessoa digna, trabalhadora, responsável. Certamente que Jesus, como diz até mesmo o Evangelho, o filho faz o que vê o pai fazer. Então, de certa forma, Jesus aprendeu muitas coisas com São José. São José, então, ele exerce na igreja também uma certa paternidade. Quando nós ouvimos este título, Ilustre Filho de Davi, nós devemos recordar que Davi era rei. E, de certa forma, podemos dizer que, apesar de que São José era apenas um simples carpinteiro, não era mais, não era rei, no sentido mais comum que nós conhecemos, mas ele carregava uma certa realeza, uma dignidade, uma nobreza. E uma nobreza
até mesmo, podemos dizer, maior do que a nobreza de Davi, uma nobreza maior do que a nobreza de Salomão. Porque a nobreza de Davi era uma nobreza, vamos dizer assim, mais visível e material. A nobreza de São José é uma nobreza espiritual. Isso tudo é graça de Deus. Nós podemos então, nesse dia, realmente agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele concedeu a São José. Ele concedeu então primeiramente para a sua missão, para aquilo que ele precisava ser o guardião da Sagrada Família, vamos dizer, até o pai da Sagrada Família. É mesmo quando Jesus se perdeu no templo, a Virgem Maria disse: teu pai e eu estávamos angustiados à tua procura. São José era realmente pai da Sagrada Família. Ele exercia uma autoridade na Sagrada Família. E nesse sentido, é importante notar o seguinte, que apesar de que ele exercia essa autoridade, espiritualmente falando, é certo que a Virgem Maria está acima de São José, espiritualmente. Jesus, então, nem se fala, né? Ele é o Filho de Deus, então ele está acima da Virgem Maria e de São José. Mas Deus deu esta autoridade a São José para cuidar da Sagrada Família, para cuidar da Virgem Maria e de São José e do seu Filho Jesus. Nós podemos dizer que Deus também concedeu a São José uma autoridade espiritual sobre a Igreja. E isto foi reconhecido quando ele foi proclamado padroeiro universal da Igreja. Nós podemos então olhar para São José, ilustre filho de Davi, que foi, podemos dizer assim, o rei da Sagrada Família, né? A Virgem Maria Rainha, ele era o rei e Jesus era o príncipe. Então, nós podemos olhar para São José como este pai que tem uma autoridade sobre a Igreja. E nós podemos contar, em primeiro lugar, com o auxílio material de São José. Ele foi o pai nutrício da Sagrada Família. Então, nas necessidades materiais, ele foi o provedor da Sagrada Família. De certa forma, nós podemos, então, também contar com ele as nossas necessidades materiais. Podemos invocar São José as nossas necessidades materiais. Mas nós podemos contar com São José muito mais nas nossas necessidades espirituais. Os tempos difíceis em que vivemos são chamados realmente a invocar São José como pai, como protetor, como guia espiritual. São José, Maria Escrivá, inclusive, gostava de chamar de pai e senhor. A própria Santa Teresa d'Ávila também o chamava de Senhor. Não que nós estejamos colocando São José no lugar de Deus, mas São José tem essa autoridade porque ele recebeu uma missão de nos guiar para Deus, nos guiar para o caminho de Deus, para o caminho da salvação. Então nós devemos contar sempre com auxílio, com a proteção, com a intercessão
de São José. Então, busquemos este tempo quaresmal em que nós nos preparamos para celebrar a Páscoa, recordamos São José, realmente contar com o auxílio de São José para o nosso caminho espiritual, as nossas dificuldades espirituais principalmente, nos confiemos assim. Nossa vida de oração, nossa dificuldade com as mortificações, nossas dificuldades também em praticar a caridade. Peçamos a São José que seja este guia espiritual que nos conduz a fazer a vontade de Deus, que nos conduz para o caminho da salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.